Em primeiro lugar, fazer um pequeno enquadramento. O que é que este diploma regula? O que é que esta lei vem disciplinar? Que vem criar, na verdade já existia, um registro dos profissionais da área da cultura, mas vem agora refrescar um bocadinho esse tipo de registro. Portanto, é um registro que é efetuado junto à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, é online e gratuito, já vou dar uma explicação um bocadinho mais prática sobre o assunto, mas que visa, então, de facto, que passa a existir um registro e um conhecimento de quem são e em que profissões estão os profissionais da área da cultura. As profissões abrangidas são... Perdão, eu disse que eu não tinha jeito para falar ao microfone. As profissões abrangidas são desde performers, a criativos, a profissionais da comunicação, profissionais da produção, enfim. Tem realmente um levantamento muito extenso das profissões que são típicas nas várias áreas do setor cultural, nas artes performativas, no cinema, nas artes visuais e por aí fora. Depois regula o regime do contrato de trabalho. Eu aqui queria fazer uma explicação prévia, que é, este estatuto na verdade é um pedido do setor há muitos, muitos anos. Foi feito um ensaio em 2008, com a Lei 4 de 2008, que correu bastante mal, tanto que, enfim, nunca foi aplicado, a não ser nos primeiros anos porque era novidade, e por estruturas que tinham capacidade para aplicar, como o Dona Maria ou como a EGEAC, que é a empresa municipal da Câmara de Lisboa, que tem a programação da cidade. E depois nunca mais ninguém ligou à Lei 4 de 2008, ela estava em vigor, mas não era aplicada, não havia fiscalização e foi parar a uma coisa que nós chamamos em direito, que é a letra morta. Entretanto, com a pandemia, não é? As fragilidades do setor, enfim, acabaram por não poder ser mais ignoradas e o estatuto foi trabalhado com o Ministério da Cultura, do Trabalho e da Segurança Social, das Finanças e com uma data de representantes do próprio setor que discutiram com uma certa regularidade as várias áreas do diploma. E esta legislação tem como principal objetivo o quê? Submeter os profissionais da área da cultura a uma vida profissional de contrato de trabalho, digamos assim, contratados através de um contrato de trabalho. Que no fundo são os contratos que existem na maior parte dos setores de atividade, quando de facto o trabalhador está, enfim, sob as ordens e instruções de uma entidade para a qual presta a sua atividade. Mas qual é o principal objetivo de submeter os trabalhadores da área da cultura a um contrato de trabalho? É que, do ponto de vista da segurança social, e como o sistema previdencial está construído desde sempre em Portugal, é este tipo de contrato que traz a proteção social aos trabalhadores. E, portanto, os recibos verdes não estão protegidos ao nível da segurança social da mesma maneira, então estão protegidos de uma forma, enfim, trabalhadores independentes estão protegidos de uma forma bastante menos intensa, e, portanto, o objetivo político-legislativo deste diploma é garantir que os trabalhadores passam a estar contratados com contratos de trabalho e com isso, têm acesso à proteção social mais ampla. Ainda assim, o diploma também cria algumas regras que visam proteger um bocadinho melhor aquelas situações em que realmente se mantém o trabalho independente e, portanto, tem algumas normas que têm que se aplicar obrigatoriamente aos contratos de prestação de serviços com os profissionais da área da cultura, atendendo às especificidades que o próprio setor tem, enfim, da sua intermitência, do trabalho ao projeto e por aí fora. E depois prevê um novo regime de proteção social que é aplicável essencialmente aos trabalhadores independentes. Portanto, o que faz é, tenta em primeiro lugar conduzir os trabalhadores da área da cultura para a celebração de contratos de trabalho, que traz desde logo automaticamente essa proteção mais alargada do ponto de vista da segurança social, mas nos casos em que isso não é possível, porque de facto não se trata de um contrato de trabalho a celebrar, prevê um novo subsídio, que se chama subsídio por suspensão da atividade cultural e que no fundo é o correspondente ao subsídio de desemprego para os trabalhadores independentes da área da cultura, considerando que a sua intermitência leva muitas vezes a períodos sem rendimento. E, portanto, esta sim é a grande novidade do Estatuto, é a criação deste subsídio de suspensão da atividade cultural. Também cria um subsídio de reconversão profissional, ele está indicado aqui na apresentação. A apresentação está partilhada com o teatro, podem disponibilizar a apresentação livremente. Se não conseguirmos chegar aos pormenores, como é que se calcula o valor, enfim, também qualquer coisa, consultam a apresentação. E já agora queria também dizer que se tiverem qualquer dúvida relacionada com o Estatuto, a loja Lisboa Cultura, que é o serviço de informação técnica
que vos referi e que represento, responde para todo o país. Porque neste momento nós somos o único serviço no país assim, Braga já nos contactou para criar, Évora já nos contactou para criar, mas neste momento ainda somos o único. E obviamente não vamos deixar de responder a todo o país, portanto qualquer dúvida que tenham, estão completamente à vontade para colocar. Ok, realmente eu não nasci para isto. Pronto. Então, o diploma entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 e aplica-se aos contratos que existam antes da sua entrada em vigor, sem que seja preciso fazer nenhuma adaptação, porque havia realmente algumas estruturas que já tinham contratos de trabalho no âmbito da Lei 4 de 2008, embora fossem muito poucas, ou que tinham contratos de trabalho normais, por exemplo, para os produtores, para os técnicos de comunicação, etc. E agora esses contratos que já estavam em vigor, a partir do dia de janeiro, aplica-se este diploma. Com exceção do regime de proteção social para os trabalhadores independentes, que só a partir de 1 de julho é que o que se ganha a título de recibo verde começa a contar para a atribuição do subsídio. E só a partir do dia 1 de outubro é que novas taxas contributivas, ou seja, aquilo que o trabalhador tem que pagar à Segurança Social, que o trabalhador independente tem que pagar à Segurança Social por conta do seu recibo verde, e aquilo que as entidades contratantes têm que pagar por conta desse trabalhador, que também vai ter um custo, só é aplicável a partir de 1 de outubro. Portanto, estas duas fases ainda não estão propriamente implementadas. Que profissionais é que são abrangidos no âmbito do Estatuto? Os que desempenham atividades autorais, portanto, essencialmente de criação, os que desempenham atividades de natureza artística, como de interpretação e execução, tenho aqui a minha cábula, as atividades de natureza técnica ou artística, ligadas a métodos de execução, materiais, equipamentos e processos produtivos, isto essencialmente refere-se aos técnicos, e as atividades de mediação cultural, a produção, a realização e a divulgação ou comunicação. O registro é facultativo e gratuito, mas para que um trabalhador independente tenha acesso ao tal subsídio de suspensão da atividade cultural, tem que estar registado, está bem? Portanto, se pretenderem, se a vossa vida for configurada através de trabalhos contratados por contratos de prestação de serviços e quiserem ter acesso ao tal subsídio de suspensão da atividade cultural, têm mesmo que se inscrever neste registro, que se chama REPAC, que é o Registro de Profissionais da Área da Cultura. Qual é o objetivo deste registro? É identificar os profissionais, como vos disse ao início, estruturar estatisticamente o setor, portanto, conhecer efetivamente quem faz o quê e que quantidade de profissionais é que há, como é que estão distribuídos geograficamente, por aí fora, para depois servir para definir futuras políticas públicas. Onde é que faz este registro? No site da Inspeção-Geral das Atividades Culturais. É um formulário bastante simples, não é preciso entregar praticamente ou nada. O que têm que cumprir é que o vosso código de IRS, a vossa classificação de atividade económica, seja uma das que consta da portaria 29B e terem atividade aberta nas finanças e, à partida, o registro consegue-se. Portanto, não há nenhuma exigência de prova de formação académica na área. Não, o que interessa neste registro é se a pessoa exerce ou não exerce profissionalmente, portanto, está ou não está coletada nas finanças, com uma categoria profissional constante da lista dos profissionais da área da cultura da portaria 29B. Para que o registro se mantenha válido, tem que ter atividade e manter a atividade aberta nas finanças, permanentemente, continuamente, durante 36 meses, tem que ter uma classificação de atividade económica, um código de IRS, como disse, daquela portaria, e se for pedido, coisa que nós já sabemos pela experiência dos profissionais, agora não está a ser, se for pedido alguma prova do exercício da atividade, enfim, para os trabalhadores por conta de outrem, basta o seu recibo de vencimento, normalmente tem lá a própria categoria profissional. Para os trabalhadores independentes, agora está previsto que no fim de cada contrato de prestação de serviços, a entidade tenha que passar um certificado ao trabalhador a dizer quando é que começou, quando é que acabou, o que é que fez, para que se dele precisar o possa desde logo apresentar para registro. Não há dúvidas até aqui? Pronto, fixe. Então, como vos disse, têm que manter a atividade aberta porque o registro tem que estar válido pelo menos durante 36 meses, sob pena de, se tiverem recebido algum subsídio de suspensão da atividade cultural, ele ter que ser devolvido. Qual é o objetivo disto? É que na atividade cultural havia um mecanismo que eu acho que é subejamente conhecido, que era as pessoas abriam atividade, fechavam atividade, abriam atividade, fechavam atividade e desenquadrava-as da obrigatoriedade de pagar à Segurança Social. E agora o objetivo do sistema é: as pessoas têm sempre que pagar continuamente, nem que seja aqueles 20 euros que correspondem ao mês, aos períodos em que não declaram qualquer retribuição.
E pronto, no fundo é para moralizar um pouco essa entrada e saída, que no fundo era necessária. Eu uma vez estive numa reunião com a Segurança Social, com a Autoridade Tributária, quando estávamos a preparar a abertura do serviço, deste serviço de informação, e alguém disse assim, pois isto não pode ser, eles andam a abrir e fechar atividades, isto não pode ser. E o diretor de serviços de cadastro, que é o que controla o enquadramento das pessoas nas finanças, disse assim, não há nada na lei que proíba, estas pessoas vivem no limite das suas possibilidades, isso é um problema da Segurança Social, não conte comigo. Eu pensei, uau, isto vai ser gravado, não é? Olha, também não disse o nome dele. Pronto, a IGAC já está a notificar as entidades, estou como o Dr. Pedro Sobrado, agora já está. Podem cortar ou editar, estou a brincar, não precisam cortar ou editar. A IGAC já está a notificar, até se calhar já notificou toda a gente que estava inscrita no antigo registro para transitar para o novo registro. Não sei se aqui alguém estava inscrito, mas enfim. Que qualidades profissionais são abrangidas pelo Estatuto? Portanto, os trabalhadores por conta de outrem, que são aqueles que trabalham com contrato de trabalho, os trabalhadores independentes, os empresários em nome individual, os membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas da área da cultura, portanto, as pessoas que têm associações e fazem parte da direção, da mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, e os titulares de estabelecimento de responsabilidade limitada. Há aqui alguns que nós, enfim, não conhecemos muito a sua aplicação prática, mas, enfim, a lei prevê, eu não posso ocultar. E agora o regime laboral. Não há dúvidas? Diz lá ver. Posso. Há uma forma de desenvolver. Ouviu-se bem, não sei se precisam para registrar. O Pedro perguntou os titulares de estabelecimentos de responsabilidade limitada. Há uma forma de desenvolver a atividade que consiste em ter um estabelecimento em nome individual, mas ainda assim em que o seu património, o património do explorador de estabelecimento, é de responsabilidade limitada, ou seja, nem todo o seu património pessoal responde pela atividade comercial, digamos assim. Não conheço nenhum. Pronto, mas enfim, provavelmente há, para estar aqui. Talvez haja no cinema, sabes? Eu não sei, porque depois há atividades que de facto podem ter especificidades, mas que nunca me passou nenhum, ali na loja de Lisboa Cultura, nunca me passou nenhum pela vida profissional, mas pronto. Quanto ao regime laboral, agora aqui, vamos lá ver. Se há bocado o Dr. Pedro Sobrado dizia que havia umas ciências assim, como é que ele dizia? Como é que era? Duvidosas. Então esta é oculta. Obrigada. Então, há um grande problema no direito em Portugal, e não é só em Portugal, que já gerou resmas de decisões judiciais, e depois umas contradizem as outras e recorrem, e depois dizem que não, e depois dizem que sim, e depois sei lá, que é quando é que estamos perante um contrato de trabalho e quando é que estamos perante um contrato de prestação de serviços. Para lá, isto é tudo muito simples. Quando é que estamos perante um contrato de trabalho? Quando uma das partes presta à outra a sua atividade no âmbito da sua organização e sob a autoridade desta, mediante retribuição. Portanto, estes elementos têm que estar na situação de facto para podermos dizer que há a necessidade de celebrar um contrato de trabalho. Entretanto, o que é que quer dizer organização e sob a autoridade desta? Quer dizer ainda uma outra coisa mais complicada e uma coisa menos complicada. A mais complicada é que há contrato de trabalho, ou há obrigatoriedade de celebrar contrato de trabalho, sempre que há subordinação jurídica. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa trabalha sob ordens e instruções da entidade para a qual está a desenvolver a sua atividade. Pronto. E tem uma forma mais simples simples, não é? Não precisam de ler, depois leem, está bem? Vou tentar dizer isto de uma forma leve. Simples, pronto. Tem uma forma mais simples do ponto de vista prático de tentar perceber se há ou não há contrato de trabalho, que é a criação de uma presunção. Significa o quê? Em direito a presunção significa que eu retiro de factos conhecidos um facto desconhecido. Então o que é que acontece? Eu verifico se na prática estes factos estão lá, portanto, se confirmam que são assim, não é? Que a situação concreta de facto integra estas realidades, e se eu estiver na presença de pelo menos duas destas realidades, então eu presumo que há um contrato de trabalho. Mas eu só presumo. Eu não tenho que aplicar verdadeiramente o contrato de trabalho, exceto porque há uma norma no diploma que aprova o Estatuto dos Profissionais da Agricultura que diz que os órgãos da administração central, regional, local, o setor empresarial do Estado, central e local, e as entidades maioritariamente financiadas, associações e fundações, desculpem, maioritariamente financiadas pelo Estado, sempre que há uma presunção de contrato de trabalho,
tem de fazer contrato de trabalho. Pronto, isto do ponto de vista técnico não faz muito sentido, porque esta presunção é uma presunção que admite contrariedade, portanto eu presumo, mas posso estar errada, e portanto pode ser defendido por quem tem o contrato de prestação de serviços que, pronto, parece que é, mas não é, e portanto é mesmo o contrato de prestação de serviços, mas existe esta norma, num artigo que diz medidas de encaminhamento positivo, ou medidas de ação positiva, como se fosse um bocadinho uma ação afirmativa para a implementação deste sistema do contrato de trabalho, e este tipo de entidade tem mesmo de celebrar um contrato de trabalho quando há uma presunção de contrato de trabalho. E que factos são esses que indicam que há contrato de trabalho? Portanto, sempre que a atividade seja realizada em local pertencente à entidade, digamos assim, mas depois, isto tudo já existe no Código do Trabalho, lá no artigo 12º, mas depois o Estatuto tem realmente aqui, no que diz respeito ao local de trabalho e ao horário de trabalho, especificidades próprias da atividade cultural. E, portanto, um dos indicadores é a atividade é realizada em local que pertence à entidade que contrata, ou em qualquer outro local, isto é uma especificidade do setor, onde se realizem trabalhos relacionados com a execução do projeto. Outro indicador é quando verifica sempre que os equipamentos e os instrumentos de trabalho também pertencem à entidade. Um terceiro indicador verifica sempre que o tempo de trabalho é determinado pela entidade contratante, e aqui também tem uma especificidade do diploma que diz, incluindo todas as horas de preparação, mesmo que em locais escolhidos pelo trabalhador. Portanto, a pessoa pode estar a estudar texto no sítio que quer, ou a fazer pesquisa, investigação no sítio que quer, não tem que estar presencialmente no local determinado ou, pelo menos, pertencente à entidade. Que seja paga uma periodicidade ou uma quantia certa ao trabalhador e que desempenhe cargos de função ou chefia. E aqui esta linha, no nosso caso, aparece para os diretores técnicos, para os diretores de produção, pronto, em estruturas em que há essa hierarquia, não há grandes dúvidas. Dúvidas? Passa aqui não há dúvida? Ah, bom. Estava a ver. É porque ninguém estava a Bom ouvir. dia. Bom dia. Duas questões rápidas. A primeira, no fundo, ou seja, apesar destas especificidades, fica debaixo da alçada do Código Geral de Trabalho, certo? Correto? Sim. O diploma é um regime especial. Tudo que não está especialmente regulado no diploma é regulado pelo contrato de trabalho. Porque em direito a norma especial afasta a norma geral. Mas só naquilo em que efetivamente afasta. Faço-me entender, ou seja... Sim, completamente. Pronto, obrigada. Aqui depois também, não é uma dúvida, é uma partilha, quanto precisamente, e foi pertinente o ponto do local, porque já passei por uma situação precisamente em que no fundo discutia em sede tribunal se era contrato de trabalho ou era a prestação de serviços, e a questão do local na nossa área da cultura não é assim tão lineal para quem decide, nomeadamente os juízes. Portanto, eles assentam mais e focam-se mais na regularidade, periodicidade dos chamados recibos verdes, na questão do horário, de um horário definido e regular, e também dos equipamentos. Portanto, aí sim, sem sombra de dúvidas, embora não é muito coerente a questão do local, no nosso caso. Pois, por isso mesmo esta ressalva, digamos assim, esta regra especial, para ser mais rigorosa, foi prevista no Estatuto. Portanto, ao artigo 12º do Código do Trabalho, que já tem estes elementos, foi adicionada essa especificidade e a especificidade também do tempo de trabalho. Pronto, e o que é que acontece? Acontece que, como a lei diz, algumas destas características têm sido entendido que se existir pelo menos duas, uma não é suficiente, mas se existirem pelo menos duas, a presunção já opera. Contudo, também deixem-me dizer-vos que, sendo a presunção ilidível, exceto para os teatros nacionais, para as empresas municipais, para as câmaras municipais, enfim, para aquelas entidades que referi, sendo a presunção ilidível, pode acontecer que as respostas a estas questões sejam positivas, ou seja, sim, isto acontece, mas ainda assim não haja subordinação jurídica. Ou seja, as pessoas não trabalhem sob ordens e instruções da entidade para que as contratou. Está bem? Pronto. E depois, agora que nós estamos a começar a trabalhar isto caso a caso, realmente há muitas circunstâncias, nem é bem duvidosas, é para que realmente não há subordinação. Tipos de contrato de trabalho. Contrato de trabalho sem termo, que é aquele que a pessoa passa o período experimental e fica para toda a vida até eventualmente acontecer qualquer coisa. O contrato de trabalho a termo certo, que é um tipo de contrato, é aquele de 3 meses, 6 meses, que na nossa área, de facto, foi muito trabalhado neste diploma, porque como os projetos têm um princípio e um fim, enfim,
relativamente definidos, e o Código do Trabalho é muito fechado na possibilidade da celebração e da celebração consecutiva destes contratos, que o diploma do Estatuto permite uma maior flexibilidade na utilização deste instrumento, e faz bem, porque um dos problemas era, como o Código não era possível de aplicar ao setor, as pessoas, por muitas razões, é verdade, mas uma dessas era, como o Código do Trabalho não permitia fazer o tipo de contratos que nós precisávamos, as pessoas iam para o recibo verde. Essa era uma das razões. Portanto, o que é preciso? É preciso adaptar um regime àquilo que é verdadeiramente aplicável no setor cultural, porque eu não podia fazer não sei quantos contratos a termo. Por exemplo, eu não podia ter contratos a termo para o mesmo posto de trabalho com a mesma pessoa, por exemplo. Então, eu já não podia fazer aquele contrato de trabalho, porque eu depois tinha que ficar com ela como efetiva, isso não fazia sentido. Então a lei aqui foi verdadeiramente adaptada à fluidez com que o setor trabalha. Qual é a diferença entre um contrato de trabalho termo certo e termo incerto? É que no termo certo eu sei exatamente quando é que eu deixo de precisar da pessoa. Em termo incerto eu sei que tenho uma necessidade temporária, mas eu não sei muito bem quando é que ela vai acabar e, portanto, posso deixar o contrato com um termo incerto e quando se verificar o final daquela necessidade temporária eu digo, pronto, agora já não preciso e não renovo, ou então mantenho o trabalhador. Também foi prevista a possibilidade de contratos de muito curta duração, que é uma modalidade que existe, é um tipo de contrato de trabalho a termo, na verdade, mas que, assim, existia inicialmente para a agricultura e para o turismo, e é quando aplica-se sempre que são preciso tipo 2 dias ou 3 dias de trabalho. Tem uma taxa de segurança social mais elevada, mas enfim, foi aqui prevista para o setor cultural. Depois foi mantida uma figura que é o contrato de trabalho de atividade descontínua, que foi um instrumento jurídico-contratual que foi previsto. Instrumento jurídico-contratual é uma palavra horrível. Enfim, que foi uma forma de contratar trabalhadores que foi previsto na Lei 4 de 2008 e que foi um balde de água fria porque permitiu que trabalhadores que estavam serenamente contratados, por exemplo, pela OPARTE, que é a entidade que gera o Teatro Nacional de São Carlos, a CNB, etc., tivessem agora uma modalidade de contrato que, quando eles não são necessários, vão para casa e ganham menos. Pronto. 30%. E agora mantiveram esta figura. É claro que esta figura só é possível aplicar em contratos de trabalho sem termo, portanto, quando as pessoas não estão a termo, quando estão efetivas, e com o acordo do trabalhador. Mas mesmo assim, quer dizer, para quê? Pronto. Lá vai o streaming. O contrato de trabalho com pluralidade de trabalhadores. Eu ouvi dizer que no Porto iam tentar fazer isto para os frentes de sala. Embora também sei que o Tribunal já decidiu que nos frentes de sala da Casa da Música eles não foram considerados trabalhadores. Mas pronto, é um contrato de trabalho em que, por exemplo, um contrato de coprodução, há várias entidades que celebraram um contrato de coprodução para a produção do espetáculo. Elas podem entre si celebrar um contrato entre todos os coprodutores com o trabalhador. Há um que assume uma responsabilidade dianteira, já vamos ver, mas pronto, todas elas assumem esta posição. Contratos que têm que ser reduzidos de escrito. Bem, eu depois também, quando estava a ouvir a intervenção, o doutor Pedro Sobral disse, por não sei o quê, dos burocratas, eu pensei, Mafalda Maria, agora é que tens de ir embora, porque isto, tu vais apresentar a maior burocracia dos últimos tempos. Não, isto é mesmo pesado, atenção. Portanto, se por um lado é um instrumento de melhoria das condições de proteção social, é muito pesado para as estruturas, principalmente para as estruturas independentes, porque têm um acréscimo de trabalho administrativo brutal, um acréscimo de dependência do contabilista e de um serviço jurídico brutal, que são serviços que, enfim, então os jurídicos são normalmente caros, não é? E não tem, portanto, as pessoas já são as mínimas possíveis para fazer tudo o que há para fazer, para produzir os objetos artísticos, e agora ainda têm mais esta carga de trabalhos em cima. Portanto, isto realmente é muito pesado. E depois é também pesado financeiramente, porque a partir de 1 de janeiro há um conjunto de encargos de segurança social que passam a ser, não todos, como vos disse, alguns só entram em vigor a 1 de outubro, que passam a ser exigidos e não houve uma atualização de financiamento. E, portanto, o que está a acontecer é que as estruturas estão a cortar na criação e na produção para poderem fazer face à aplicação deste diploma. E pronto, e outra coisa que também pode acontecer é que os trabalhadores têm que perceber que o seu valor inicialmente acordado vai reduzir um pouco, não só pela redistribuição de encargos, mas também porque a segurança social passa a ser um encargo tratado de outra forma e, portanto, enfim, o valor que recebem líquido depois, enfim, não é tão diferente quanto isso. Nos contratos de trabalho, que tem que ser obrigatoriamente reduzido de forma escrita, que é o contrato de trabalho a termo, quer certo, quer incerto, os contratos de trabalho de muito curta duração,
exceto nos contratos de duração não superior a 35 dias, esses são só com formulário para a Segurança Social. O contrato de trabalho de atividade descontínua ou o acordo celebrado ao longo de um contrato sem termo, e o contrato de trabalho com pluralidade de trabalhadores tem que ser reduzido a escrito. Portanto, imaginem, querem fazer um projeto, têm os criativos mais os bailarinos, por exemplo, que têm que fazer contratos de trabalho para alguns destes. Vamos supor para a maioria, tem que fazer um contratinho de trabalho por cada um. Tá? Depois tem que comunicar à Segurança Social. Depois tem que processar o vencimento. Depois tem que orçamentar quanto é que eles custam em termos de vencimento de bruto, de Segurança Social, a cargo da entidade empregadora, seguro de acidentes de trabalho, medicina e higiene na Segurança de Trabalho, se for necessário. E depois chega ao fim do contrato, tem que liquidar proporcionais de férias, proporcionais de subsídios de férias, proporcionais de subsídio de Natal, compensação pela caducidade do contrato. Portanto, isto é de facto uma carga muito, muito burocrática. E pronto, vamos ver como é que agora o setor se vai adaptar. Nestes contratos tem sempre que introduzir o número do REPAC se o trabalhador tiver. O contrato de trabalho a termo, aqui uma questão, para entrarmos um bocadinho mais, tenho que ir controlando a hora, né? O contrato de trabalho a termo. O contrato de trabalho a termo não é livremente celebrável. O contrato de trabalho a termo só pode ser celebrado quando efetivamente a entidade empregadora tem uma necessidade temporária daquele trabalhador. Senão tem que o contratar, com contrato sem termo. Portanto, para fazer um contrato de trabalho a termo é preciso justificar esse termo. E essa justificação tem que vir mesmo do contrato, senão a consequência é o trabalhador ser considerado sem termo e ficar efetivo. Pronto. E o contrato de trabalho tem que ser celebrado pela duração exata dessa necessidade. Eu não posso pensar assim, agora tenho aqui um projeto financiado que dura 2 meses e vou aproveitar e contratar o produtor por 6. Porque ele assim faz outras coisas, só usando daquele argumento daquele contrato. Não. Eu tenho que fazer coincidir o período da necessidade temporária com o período do contrato efetivamente celebrado. Tem duração máxima de 4 anos, quer a termo certo, quer a termo incerto, e pode ser sujeito a 3 renovações. O que acontecer primeiro, ou os 4 anos, ou o fim da 3ª renovação, determinam a conversão do contrato, ou, portanto, ou a pessoa de facto sai, não é? Porque o contrato caduca, ou se a pessoa se mantiver, determinam a conversão do contrato num contrato sem termo. Atenção que isto é uma diferença do Código do Trabalho. No setor cultural, o contrato só se renova se o contrato especificamente disser que está sujeito à renovação. Se eu disser, o contrato é por 3 meses, não preciso dizer mais nada, chega ao fim de 3 meses, acaba. Se eu quiser ter a possibilidade de renovar o contrato, eu tenho mesmo que prever. Porque depois, se não fosse assim, eu tinha que denunciar com uma certa antecedência e isso era muito fácil de escapar. E depois o contrato renovava-se por igual período. E depois o projeto já tinha acabado e, portanto, isto é uma defesa na gestão. Outra questão é que não há limites à sucessão de contratos. Por exemplo, como já tinha referido antes, não se podia, se eu contratasse um ator, não é? Hoje, com um contrato de trabalho a termo, eu daqui a 2 meses não podia contratar outro ator no contrato de trabalho a termo, porque ele dizia que para o mesmo posto de trabalho eu não posso fazer contratos sucessivos. Essa regra não se aplica no caso do setor cultural. O contrato de muito curta duração não pode exceder no mesmo ano civil de 70 dias e se exceder os 35, como disse, tem que ser feito por escrito. Se exceder 70 dias, considera-se automaticamente celebrado por 6. Isto é uma seca. Pronto, estes dados matemáticos esqueçam. Não apontem nada, não liguem. O contrato de trabalho de atividade descontínua é só interessante do ponto de vista realmente político, porque tem que ser só pode haver aquele contrato em que a pessoa vai para casa a receber menos se for efetivo. Tem que haver, de facto, a atividade tem que ser sem continuidade ou intensidade variável, implica o acordo do trabalhador. Ainda assim, por cada ano civil, o trabalhador tem que ter 5 meses de trabalho efetivo, dos quais 3 têm que ser consecutivos. E em período de inatividade, que é quando eles vão para casa, tem que receber pelo menos 30% do seu vencimento, mas se receberem de outra fonte, pode ser descontado. E o contrato de trabalho com pluralidade de empregadores foi o exemplo que vos dei, o contrato com a produção e depois também, enfim, outras relações societárias que na cultura não existem muito, como participações recíprocas, domínio de grupo. E há um empregador representante, não é? Que é aquele que efetivamente exerce o poder de direção, que é aquele que dá as ordens e as instruções ao trabalhador, para não haver uma grande confusão, porque depois um daria uma ordem, outro dia outra ordem, era o granel. E os empregadores são solidariamente responsáveis. Isto quer dizer o quê? Que vamos supor que o São João e a Dona Maria fazem um contrato destes, mas fica a Dona Maria como entidade, como empregador representante. E, portanto, Dona Maria é que os paga o ordenado. E eles não cumprem. Chega ao dia do pagamento e pimba, não pagam o ordenado. Vocês podiam reclamar portanto, o trabalhador pode reclamar tanto de Dona Maria quanto do São João. E podia ser o São João a pagar tudo,
porque o que importa é que o trabalhador seja imediatamente pago. E depois eles entre eles têm que se entender. Lá exercem o direito de regresso e logo se entendem. Quer dizer que o trabalhador pode reclamar a totalidade do que tem a receber de qualquer dos empregadores. Regras interessantes. O pluriemprego é possível sempre, ou seja, a pessoa pode ter as entidades empregadoras que quiser, porque no direito do trabalho há, enfim, o dever de lealdade do trabalhador, está um bocadinho relacionado com o dever de não concorrência, e para ficar claro que o mesmo trabalhador pode ter a mesma função em várias entidades empregadoras, pode ser ator em vários projetos. Pumba. 3. Vão 3. A mesma entidade, pode ter vários contratos de trabalho para o mesmo posto de trabalho com várias entidades, desde que não seja incompatível em termos de horário, não é? Que a pessoa ainda não tem bem o dom da ubiquidade, em termos de localização, quer dizer, não pode estar a ensaiar no Funchal e ensaiar em Évora, por exemplo, e de incompatibilidade profissional. E aqui, quando nós fomos ouvidos pela Associação Nacional de Municípios, ou através da Associação Nacional de Municípios, nós, enfim, manifestámos-nos contra esta incompatibilidade profissional, porque é um conceito muito amplo, não é? Vamos lá discutir aqui o que é uma incompatibilidade profissional, enfim, porque é que a participação daqueles 2 projetos era uma incompatibilidade profissional. Mas pronto, está lá. Para haver exclusividade, é necessário que isso esteja expressamente previsto no contrato e que seja pago uma quantia para compensar essa exclusividade. Quantia essa que não está definida, nem minimamente orientada. E quando as coisas não estão definidas em termos contratuais, as questões resolvem-se no direito português no princípio da liberdade contratual das partes. Portanto, as partes acordam livremente o valor que entendem como justo. Nesse caso, não havendo enquadramento, mas da tua experiência, em casos específicos, alguma percentagem, algum valor justifica essa exclusividade? Eu não tenho nenhuma experiência nisso, é uma coisa totalmente nova. Quer dizer, no direito do trabalho, no Código do Trabalho, já existia a possibilidade de exigir que o trabalhador, por exemplo, não se fosse embora quando era dada uma formação. Pronto. E aí esse valor era associado ao valor da formação, imagina. Portanto, se a pessoa se ia embora, mas não é este o caso. Portanto, eu acho que aqui eu não tenho nenhuma experiência a esse nível. Pronto. Aqui tem uma salvaguarda muito interessante. Diz que o empregador deve respeitar a autonomia técnica da vertente criativa, digamos assim. Que é, no fundo, é explicar que, apesar da pessoa ter uma função, a atividade artística tem, de facto, uma pessoalidade muito indiscutível. E essa pessoalidade, ou até a autonomia nas decisões técnicas, que também há, não são só criativas, não é? Técnicas na execução, têm que ser totalmente acatadas pela entidade empregadora. Isso também acontece, por exemplo, com os médicos, com os advogados, que é... A mim aconteceu-me. Disseram-me assim, vai fazer este contrato para esta pessoa. Eu disse, eu não vou fazer. Não, mas vai fazer porque eu estou a mandar isso. Não vou fazer. Eu tenho autonomia técnica, esse contrato não é aplicável neste caso, eu não vou assumir isso tecnicamente. Isso é possível. E aqui também é possível que, em certas circunstâncias, haja uma ordem dada por alguém na estrutura, e o artista diga, eu isso não vou porque artística e tecnicamente eu não consigo suportar isso. Suportar no sentido fundamentar, justificar, identificar-me com, pronto. Isto também é um conceito muito amplo, mas é muito interessante. Se me quiserem patrocinar, eu posso passar aqui 6 meses, ou aos Açores, ou assim, e escrever sobre estas coisas. Estou disponível para meter uma licença sem vencimento e estou perfeitamente disponível. Queres? Esta está expressa na lei, não tem que estar expressa no contrato. Pronto, o que é que acontece? O que está expresso na lei não tem necessariamente que estar expresso no contrato, a menos que a lei diga que tem, como por exemplo a não renovação, não é? Desculpa, a renovação. O que acontece muitas vezes é que nós, para que as partes estejam cientes do que a lei diz, transpomos para o contrato. Porque assim não é preciso dizer, não, mas olha, está aqui na lei, não. A pessoa quando lê o contrato já sabe o que é que conta, há um caminho que fica feito, ok? Há também o especial dever de lealdade do trabalhador para com os restantes membros do grupo, e isto tem a ver com o facto de, muitas vezes, o comportamento de um implicar, pela dependência e interdependência que as tarefas têm, não é? Num projeto artístico, implicar a falência do projeto ou a não apresentação do projeto e, portanto, há aqui um reforço desse dever de lealdade. E depois prevê faltas justificadas até 3 dias por ano para participar em espetáculos do estrangeiro. Também não sei muito bem. O que é considerado tempo de trabalho? E aqui também tem um conjunto de regras específicas que não estão no Código do Trabalho e que são específicas do setor.
pesquisa, estudo, ensaio, execução, pré-produção, pós-produção, finalização, promoção e divulgação. Portanto, as entrevistas são tempo de trabalho já, está bem? Então, agora tenho que ir ali ao programa da televisão. Tempo de trabalho. Depois tem umas regras especiais em termos de descanso, porque realmente há muita atividade de artística que é feita ao fim de semana e à noite. Portanto, tem umas regras específicas a este nível, não vale a pena perder aqui muito tempo, depois podem consultar. A relação ao local de trabalho também tem a tal regra específica do que é considerado local de trabalho, portanto, mesmo que o local não pertença à entidade contratante. E, em caso de digressão, tem uma norma interessante que diz que sempre que o trabalhador seja enviado em digressão ou em circulação, a entidade empregadora ou fornece os meios para a deslocação, ou paga, ou leva a pessoa no seu autocarro, ou paga o autocarro, ou o trabalhador paga, mas ele tem que reembolsar até o ordenado do mês seguinte. Portanto, isto passou a ser regulado. Agora, quando se mantém o recibo verde? Não há dúvidas? Isto é tão mau sinal. Obrigadinha. Só mais uma questão. Voltando ali um pouco atrás, relativamente à autonomia técnica, chamemos assim, exatamente. Em caso de, é uma mera curiosidade, em caso de eventual litígio, existe alguma entidade reguladora? As Faça a entidades mediação? normais. Não há nenhuma entidade reguladora diferente para gerir. Não há uma arbitragem própria, por exemplo. Exatamente. Não está previsto no diploma, pelo menos, em nenhuma das portarias. O que, portanto, são os tribunais. Sim, ok. E neste caso, sendo uma questão de trabalho, será um tribunal de trabalho. Ok, tá. Por acaso poderia fazer sentido uma arbitragem? Porque é preciso conhecer a atividade artística de uma forma, por acaso, é verdade. Eu, durante 6 meses, faço um estatuto documentado, eu estou disponível. Quando é que existe contrato de prestação de serviços? Quando, em vez da subordinação jurídica, portanto, em vez de eu trabalhar sob ordens e instruções da entidade, eu sou livre, portanto, sou totalmente autónoma, não só na minha autonomia técnica, e apresento um resultado. Basicamente é, fazes o que te mandam, tens um contrato de trabalho. Fazes o que queres e pronto, e tens que ir lá e apresentar o que tens um contrato de prestação de serviços. Presume-se oneroso, quer dizer que se nada tiver condicionado ao nível do pagamento e o prestador de serviços reclamar, o tribunal vai partir do pressuposto de que é devido. E só se a entidade contratante provar que o que ficou combinado é a gratuitidade, é que não é devido nenhum valor. Fiz-me entender? Pronto, não é preciso reduzir a escrito, mas a lei prevê um direito à informação, em que é preciso informar qual é o local da atividade, se houver, quais são as tarefas que estão incluídas, qual é a data de início e termo do contrato, e da parte do trabalhador é obrigatório informar qual é o número da apólice do seguro de acidentes de trabalho. Então, o nosso conselho é que, para terem prova de que cumpriram esta obrigação do direito à informação, podem fazer uma troca de e-mails. Mas ao menos fica comprovado o cumprimento desta obrigação de direito à informação, que no fundo serve para que as partes tenham alguma segurança jurídica no conhecimento das condições exatas do contrato. Portanto, não tem que se fazer um contrato dizer contrato de prestação de serviços entre A, por um lado, e B, por outro lado, é celebrado do presente contrato, não é preciso nada disto. Mas, estas informações têm que ser trocadas entre as partes para que as condições contratuais sejam claras. Portanto, nós aconselhamos que existe essa troca de e-mails para que, ou uma declaração, enfim, ainda assim qualquer substrato físico, não é escrito. Também há algumas regras especiais contratuais, como vos disse, para proteger um bocadinho o contrato de prestação de serviços na área e os prestadores de serviços na área do setor cultural, nomeadamente o pagamento da retribuição tem que ser feito até ao final do mês seguinte ao da prestação de serviços, portanto eu entrego o meu resultado e implemento até ao final do mês seguinte, tem que estar tudo pago ao trabalhador independente. Aparece um conceito de chave na mão neste diploma e diz que sempre que eu no meio é um contrato, este é um contrato de chave na mão, inclui a concessão, a produção, o transporte, a montagem e a desmontagem do espetáculo. E torna-se obrigatório apresentar, no final do contrato, entregar este tal certificado de atividade, que vos disse que diz quando é que começa, quando é que acaba, para o caso do registro ser necessário. Deixem-me dizer que nós, na loja Lisboa Cultura, nós temos um protocolo com uma sociedade de advogados em Lisboa, que é a Vieira de Almeida, e nós estamos a desenvolver algumas minutas, que vamos ver com a sociedade de advogados como é que eles ficam confortáveis de partilhar, mas porque realmente isto são documentos técnicos, de difícil obtenção, e por exemplo, este certificado de atividade nós já temos disponível, portanto se precisarem é só pedirem e não está online porque nós estamos com um problema interno, uma guerrilha interna
Lá vai o streaming. Com a direção de marca e comunicação. Está mal, isto é bom que eles pensam que eles sabem. E as minutas, pronto, ainda estão a ser desenvolvidas e nós estamos a ver como é que as podemos disponibilizar para ser um documento tão técnico e também temos que perceber se é responsável ou qual é a forma mais responsável de disponibilizar um documento técnico e para ele não ser, enfim, usado de forma não muito consciente. Pronto, atenção aqui. Para quem tem contabilidade organizada, é obrigatório por cada contrato de prestação de serviços, portanto, cada recibo verde de profissional da área da cultura que vamos passar a receber, fazer um formulário de comunicação à IGAC, à Autoridade Tributária e à ACT, que também está no portal É Portugal, da celebração de cada recibo verde, para quem tem contabilidade organizada, apenas. Okay? Qual é o objetivo? O formulário tem aqueles itãozinhos todos da presunção e diz o local de trabalho da entidade beneficiária, e a pessoa responde sim ou não. O horário de trabalho é determinado, a pessoa responde sim ou não. Se tiver 2 sims, aparentemente já tem uma presunção de contrato de trabalho. Pronto, nós não sabemos muito bem ainda. Nós agora vamos propor à IGAC que seja introduzido um campo de escrita livre, porque pode haver 2 daqueles sims e ainda assim não haver um contrato de trabalho. E, portanto, para podermos dizer... Porque este formulário serve para elidir, ou seja, para contrariar a presunção. A única forma de contrariar a presunção, tal como o formulário existe, é dizer que ou que não a todos, ou que não a todos menos um. Pronto. Portanto, nós vamos propor a criação desse campo livre e há um problema que tem sido recorrentemente perguntado, que é muitos profissionais não têm seguro de acidentes de trabalho, os independentes, pronto, que é uma obrigação desde 99, uma obrigação legal desde 99. Primeiro, o melhor é fazer porque, de facto, estão mais protegidos. Pronto. Mas imaginem que, como não podem apontar uma arma à cabeça do artista para ele celebrar o contrato de trabalho, o contrato de seguro de acidentes de trabalho, imaginem que chega à data da comunicação, a comunicação tem que ser feita ou antes do início da produção dos efeitos, antes do início de começar a trabalhar, ou nas 48 horas seguintes, e não tem o seguro. Nós percebemos agora no outro dia que se introduzir a expressão seguro não comunicado pelo prestador de serviços, aceita, porque antes se a pessoa não escrevesse nada, o formulário não ia. O que é que acontece? O que é contraordenação e pode dar multa é não comunicar para a entidade que tinha que comunicar. Se o trabalhador não tiver seguro, não é um problema da entidade, não pode ser punida por isso, porque a entidade não se pode substituir ao trabalhador para fazer o contrato de seguro. Portanto, se não tiverem seguro e se for aplicável esta obrigação, tem que referir que o trabalhador não tem seguro, não há alternativa. Senão, se não comunicarem, depois a coima pode aparecer. Depois há duas normas interessantes. Uma é a culpa na formação do contrato. Enfim, o que diz basicamente é: ninguém pode cancelar, se cancelar um contrato de forma totalmente injustificada com o prestador de serviços com menos de 15 dias do espetáculo, tem direito a uma indenização. Essa indenização também não está definida na lei, portanto é apurada de acordo com as regras gerais de direito, que é lucros cessantes e danos emergentes. E diz também que este procedimento especial é aplicável, quer dizer que se a autoridade capaz de condições do trabalho verificar que há uma situação irregular de uma prestação de serviços, eles próprios vão ao tribunal e pedem a verificação do contrato como contrato de trabalho. Pronto, entramos na parte final. Boas notícias, não é? Dúvidas? Yeah. Aqui na questão do formulário, nós temos que preencher o formulário antes de 48 horas. 48 horas. Desculpa. Não, antes do trabalhador começar a trabalhar, porque a lei diz, tem que comunicar a celebração do contrato antes da produção dos efeitos. Portanto, é ali antes de... Porque eu posso celebrar um contrato para maio, não é? E, portanto, antes do trabalhador começar a exercer a atividade, ele se tornar, enfim, de facto, obrigado a exercer a partir daquela data, tem que, ou nas 48 horas seguintes, se não conseguir. Depois isto é um granel, porque a pessoa tem que pôr o seu cartão do cidadão em representação da entidade. É como as meras comunicações prévias. Fazem aqui à Câmara do Funchal, não fazem? Não. Não fazem meras comunicações prévias? Não. Ok. É, por isso que é uma matéria... Que me lembro, não. Não, isso não tem essa consequência. Este formulário é apenas para o Estado controlar que recibos verdes é que há na área da cultura e se eles são verdadeiros ou não recibos verdes. É só isso. Fizeram bem acender a luz que o pessoal está todo a dormir. Eu tenho aqui... Isto é uma seca. Se me permite, eu tenho aqui uma dúvida. É um caso concreto e para a opinião geral. Portanto,
aqui a figura de um contrato de prestação de serviços reduzido a contrato, mas de de média duração, com periodicidade de 1 ano. Pode ser. Se não houver subordinação jurídica, não tem Até problema. que ponto é que não se confunde com A regra é sempre a mesma. É, se no exercício da atividade a pessoa efetivamente está integrada na estrutura e obedece a diretrizes da entidade pela qual está a ser contratada, e a duração não é de todo, pronto, enfim, não é por si só um critério. Aliás, nem sequer está na presunção. Faço-me entender? Portanto, eu posso ter um verdadeiro contrato de prestação de serviços e ele durar 10 meses. Isso não é o critério que determina a diferença entre uma coisa e outra. E como disse, isso nem sequer está nos indicadores da presunção. O que é preciso perceber é se na relação entre a pessoa que trabalha e a entidade para a qual está a trabalhar, a pessoa de facto é livre e autónoma ou tem que obedecer à forma como exerce o seu trabalho. E por isso é que há por isso é que é uma ciência oculta. Pronto. Está quase, tá? Está quase, está quase. Eu avisei. Eu ao menos disse, não posso ser acusada que eu não avisei. Então, há novos âmbitos de proteção para os contratos de muito curta duração e para os trabalhadores independentes, há mais taxas, há um novo subsídio de suspensão da atividade cultural e o subsídio de reconversão profissional. Os trabalhadores com contratos de muito curta duração e trabalhadores independentes passam a estar protegidos na doença, na parentalidade, nas doenças profissionais, na invalidez, na velhice e na morte. E pronto, estes são os 2 novos subsídios. Eu se calhar não vos vou cansar totalmente com estes dados, vou só dar as informações necessárias, depois vocês quiserem consultam ou podem contactar a loja Lisboa Cultura, não há nenhum problema, nós estamos lá para responder individualmente. O que é que acontece? A partir do dia 1 de outubro entram em vigor novas taxas. Que taxas são essas? Sempre que eu fizer um contrato de muito curta duração, hoje eu pago, portanto a entidade contratante paga, a empregadora paga 26,1% e o trabalhador não paga nada. A partir do dia 1 de outubro o trabalhador vai também pagar os 11%. Nos contratos de prestação de serviços, hoje em dia o trabalhador faz as declarações trimestrais e paga o que tem a pagar, a entidade contratante paga quando há aquela dependência económica em outubro do ano seguinte, essa taxa vai deixar de existir para o setor cultural, portanto essa taxa do ano seguinte, e por cada recibo verde o trabalhador vai pagar 25,2% sobre 70% e a entidade contratante 5,1% sobre 70% do valor do recibo. E os 5,1 vão ser devidos mesmo que o trabalhador não esteja inscrito no REPAC. Portanto, depois os contratos de trabalho seguem o regime geral, portanto, que já conhecem até agora, não tenho nenhuma dúvida. Nos trabalhadores independentes, isto nós não sabemos ainda como é que vai acontecer, porque é só a partir do dia 1 de setembro, de outubro, estamos à espera da Segurança Social e perceber como é que vão operacionalizar, mas para quem tem contabilidade organizada, vai fazer como o IRS, vai reter as contribuições na fonte e vai entregar diretamente à Segurança Social. Para quem não tem contabilidade organizada, entrega tudo ao trabalhador, ele há de fazer a sua declaração trimestral e há de entregar à entidade, à Segurança Social. Desculpe. Portanto, eu vou falar do meu caso. Eu sou músico, sou recibo verde, contratos não há, nem prestação de serviço, nem trabalho, nada, zero. Pronto. E tenho as minhas contribuições para a Segurança Social. Neste caso de que falou há bocadinho, deixa-me pôr aqui os óculos. Portanto, cada recibo que eu, para passar além dos 25% que eu retenho na fonte, eu não, portanto, a entidade, pago 25,2% sobre 70% do valor, é isso? É exatamente, porque os 25% da retenção da fonte é para efeitos de IRS. Sim. E estes 25,2% sobre 70% vão ser para efeitos de Segurança Social. E são estas contribuições que vão financiar um fundo que depois permite pagar o subsídio de suspensão da atividade cultural. Portanto, quando o trabalhador está sem trabalhar. Ok, obrigado. Não. Então é assim. A inscrição no REPAC é opcional. A inscrição no REPAC é facultativa. Portanto, significa que se o trabalhador não se quiser inscrever no REPAC, mantém o seu regime das declarações trimestrais. Mas a entidade empregadora contratante tem sempre que pagar os 5,1% sobre 70%. Se o trabalhador se inscrever, tem que pagar estes 25,2%. Sobre os 70%. À Segurança Social. Não é opcional. Se ele estiver inscrito no REPAC, este regime é aplicável. Se a entidade tiver contabilidade organizada, tem que reter e entregar. À Segurança Social.
Deixem-me dizer, essa questão é muitas vezes colocada. Este diploma não tem nenhuma alteração ao regime de impostos, só de contribuições, está bem? Tudo o que é IRS, mesmo os benefícios fiscais que existem, as isenções de IVA, nos direitos de autor, aquela incidência, portanto, a isenção até aos 10.000 euros por ano, a retenção da... Também eu sei que há especificidades, também eu não sei muito bem porque aqui há especificidades fiscais ao nível regional e essas, peço desculpa, mas eu de facto não conheço. Sim, é o que eu vou explicar a seguir. Portanto, os recibos que são emitidos como remuneração recebida como contrapartida de autorização para a utilização de obras protegidas pelo direito de autor, portanto, vulgarmente cedência de direitos de autor, que é como se diz, não são obrigatoriamente taxados. Só são taxados se o trabalhador quiser que esses recibos sejam englobados nas suas contribuições para efeitos de subsídio. Está bem? Portanto, é como agora. Agora os recibos de direitos de autor não são obrigatoriamente incluídos nas declarações trimestrais. A pessoa pode optar recibo a recibo, incluir ou não incluir. E aqui a lei é clara. Recibo a recibo, o trabalhador... Por exemplo, no outro dia nós recebemos uma pergunta que dizia eu vou ser mãe, acham que eu devia englobar eu recebi um valor avultado de direitos de autor, acham que eu devia englobar para efeitos de carreira contributiva? Nós temos sim. Porque os pequeninos não me interessam, mas este interessa-me, por exemplo, para ter efeitos na minha licença de maternidade. Portanto, os recibos passados como direitos de autor estão isentos destas taxas, a menos que o trabalhador queira fazer enquadrar. Pronto. Pois é assim, o subsídio, vou dizer isto de uma forma rápida, o subsídio funciona assim. Eu estou a trabalhar e há um mês em que eu não recebo nada. No início do mês seguinte, eu posso requerer o subsídio, mas eu primeiro tenho que estar um mês sem passar nenhum recibo verde e pagar os 20 euros. Okay? Depois o que é que vai acontecer? Quando eu faço o requerimento para ter o subsídio, o que é que a Segurança Social vai ver? Vai ver se eu tenho 180 dias de prazo de garantia, quer dizer, se as minhas contribuições já correspondem a 180 dias de trabalho. Como é que eles sabem isso? Eles pegam numa fórmula, que nós já sabemos que no resultado é 6.648 euros, portanto eles pegam numa fórmula que chegam ao valor diário. A fórmula está aqui explicada, depois veem com calma. Pegam numa fórmula e acham o valor diário da prestação de serviços. Neste momento são 39 euros e qualquer coisa. E depois pegam no valor que já foi declarado pelo trabalhador até a data em que ele está a fazer o requerimento, dividem pelos 39 euros e isso dá um número de dias. Se der de 180 ou mais, tem direito ao subsídio. Isto quer dizer o quê? Que se eu no mês passar 7.000 euros de recibo verde com 7.000 euros, eu no mês seguinte não trabalhar nada, no mês a seguir eu já posso. Portanto, os 180 dias é em sentido figurado, faço-me entender, é em sentido matemático. O que interessa é que eu tenha de rendimento declarado para cumprir aquele valor diário e esse valor diário de 180 dias. Está bem? Pronto, neste momento a taxa, porque isto tem um indexante, é indexado a um valor, são 6.648 euros de recibos verdes, passados a partir de 1 de julho. Está bem? A partir de 1 de julho é que começa esta conta a produzir efeitos. Há aqui algumas questões, como vos disse, tem que manter a inscrição no REPAC, portanto tem que manter a atividade aberta no mínimo durante 36 meses, tem que ter uma classificação de atividade económica, um código de IRS próprio daquela lista de profissionais. Pronto, e tem que estar numa situação involuntária de desemprego, ou seja, ou o vosso contrato de curta duração acabou, ou porque os contratos de trabalho de curta duração não dão acesso ao fundo de desemprego normal, dão acesso a este subsídio, tal como os recibos verdes, está bem? Os outros contratos de trabalho, a termo certo, é que normalmente dão direito ao fundo de desemprego normal. Não, é de faturação. Não. Nunca mais. Era sábado. Não, é de valor de recibo passado. Sim. Pronto, depois eles pagam mais ou menos 65% da média do que a pessoa recebeu. Pegam no valor dos últimos 12 meses, dividem por 360 dias e pagam 65% desse valor, do produto desta divisão. E só pode ser atribuído uma vez em cada ano civil. Pronto, depois tem modulações várias, desculpem, mas eu não vos vou, ainda por cima estava cheio de fome, não vos vou amassar com isto. Aqui tem a fórmula do prazo de garantia e há muitas dúvidas sobre como é que se vai gerir o subsídio de desemprego que a pessoa possa ter de uma outra atividade, por exemplo, como bióloga, e depois como é que tem este subsídio de distribuição da atividade. Nós já pedimos uma reunião à Segurança Social, eles ainda não nos deram, mas pronto, há uma lista infinda de dúvidas sobre como coordenar o regime especial com o regime geral da Segurança Social. Depois, quando nós tivermos as respostas dadas, podemos partilhar com todo o gosto. E depois há um subsídio de reconversão profissional, que no fundo está mesmo a acabar. É a última parte.
Que no fundo é. Não, é que isto é mau para mim, para vocês então. Que é, portanto, eu não posso mais continuar a desenvolver a minha atividade, não tenho idade para a reforma e é-me dado um valor para eu me poder adaptar a outra função. Pronto, também tem requisitos próprios, tenho que ter cessado a atividade há mais de 6 meses, tenho que ter rendimentos inferiores ao ordenário mínimo nacional. Também não vos vou amassar com os requisitos específicos, porque estes, de facto, vão ser partilhados. Também é atribuído apenas uma única vez na vida e não é acumulável com o subsídio de suspensão da atividade cultural ou com o subsídio de desemprego. Bom almoço. Não, mas se houver dúvidas, eu estou disponível, naturalmente. Isto não é possível aplaudir, desculpem. Há dúvidas? Já era para ter posto esta questão há mais tempo. Vamos supor que eu toco com mais alguém e esses, mais uma pessoa ou duas pessoas, não vivem exclusivamente da música. Inscrevem-se no REPAC, não se inscrevem. Quais são as vantagens de se inscreverem? Podem acumular, sei lá, por causa de um funcionário que trabalha para o governo, não, mas eu tenho um colega que trabalha numa empresa qualquer, Pois, isso acontece, loja. claro. Interessa-lhe ou não estar inscrito no REPAC? Não lhe interessa, pode acumular subsídios de desemprego ou subsídios de... O que a lei diz é que, em relação ao subsídio de desemprego, não pode acumular, mas pode gozar sucessivamente. Vamos supor que tem um emprego fixo e também é músico. Na área da música não está a trabalhar e requer o subsídio de suspensão da atividade cultural, porque a verdade é que isso faz parte do seu rendimento, essa atividade faz parte do seu rendimento. E depois, por alguma razão, perde-se o seu emprego. E vai requerer o subsídio de desemprego, porque é melhor, é mais longo, não é? Tem um valor se calhar mais vantajoso, por aí fora. O que a lei diz é, portanto o subsídio de suspensão da atividade cultural imagino que já o está a receber, inicia o subsídio de desemprego e no período do subsídio de desemprego eles descontam o período que recebeu do subsídio de suspensão cultural, de suspensão da atividade cultural, pronto. Mas nós temos muitas dúvidas, por exemplo, nós temos a seguinte dúvida que é, hoje em dia quando se vai requerer o subsídio de desemprego, não sei se aqui é assim, se a pessoa tiver a atividade aberta, eles não atribuem. Como é que aqui é obrigatório ter a atividade aberta? Pois, claro. Portanto, tudo isto são questões que nós temos que discutir com a Segurança Social, perceber se eles estão a ver, provavelmente estão, não me interpretem mal, mas de facto depois há aqui componentes práticas, há pessoas com variadíssimas situações de vida, especialmente na área da cultura, não é? Porque tem que coordenar a sua atividade artística com outro tipo de atividades e nós já mandámos uma lista de, sei lá, 2 páginas de dúvidas e elas continuam a surgir. Pronto, porque realmente essa por acaso está resolvida. Essa que lhe expliquei é uma resposta que o Estatuto dá, mas há muitas outras que o Estatuto não dá. Por exemplo, uma pessoa que tem contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços, não é? Trabalha de manhã com contrato de trabalho e à tarde também prestação de serviços. Pode pedir o subsídio de suspensão da atividade cultural? Enfim, aí tanto quanto nós conseguimos interpretar o diploma, sim. Porque a verdade é que de manhã a pessoa tem um rendimento, mas à tarde tem uma perda de rendimento, efetivamente. E o objetivo do subsídio é colmatar essa perda de rendimento na prestação de serviços na área artística. Para ninguém tem lá porque tem um contrato de trabalho de manhã, que fica sem rendimento que tinha durante a tarde. Pronto, por exemplo, essa resposta não me parece tão difícil. Mas há, de facto, muitas dificuldades e principalmente há uma certa angústia de perceber se a Segurança Social percebeu efetivamente a variedade de situações do setor para que depois nos serviços as coisas não esbarrem como hoje em dia já esbarram, não é? Eu uma vez telefonei para a Segurança Social para tirar uma dúvida e fiz a pergunta e a resposta foi não. E eu perguntei porquê. E a fundamentação que me deram não era possível. Eu não vos vou amassar com os pormenores, mas não dava, não podia ser aquilo. Eu tive 45 minutos ao telefone com a pessoa, mas não pode ser, porque isto, porque aquilo, até que eu perdi a cabeça e disse, pronto, está bem, dê-me lá o contacto, não sei de onde é que eu tenho que ligar. E ele disse-me, só 2 minutos. Depois voltou à minha chamada e disse, olha, afinal tem razão, a resposta é sim. Não, e eu pensei, para uma pessoa que não tem a formação académica que eu tenho, não se ia perceber que a resposta dele não estava certa. E não tinha requerido o subsídio de desemprego naquela situação. E eu só ao fim de 45 minutos consegui uma resposta positiva, porque eu estava a perceber que aquilo não podia ser aquela razão de ser, e portanto, os serviços muitas vezes têm estas barreiras à entrada. Ainda hoje há pessoas que vão por isso é que a Loja Lisboa Cultura foi criada, porque as pessoas iam às finanças e à Segurança Social, colocavam questões próprias
da sua situação concreta enquanto artistas. E nunca ninguém sabia, ou respondiam coisas nada a ver. E ainda hoje, no outro dia, ligaram para a loja e disseram assim: disseram-me isto nas finanças, isto é verdade, é que isto é contrário ao que vocês dizem. Eu disse: não, isso não é verdade. É de facto desconhecimento, porque o setor é um nicho, e a pessoa que está no balcão das finanças, nem o chefe de finanças sabe. Pronto. Claro. E por isso é que a loja abriu, pronto, e agora, pelos vistos, ainda bem, vão abrir mais postos assim no país. Mas para este regime que é novo e cuja regulamentação também é muito parca, nós temos que nos sentar à mesa com eles. Pronto, estamos a tentar fazer isso. Assim que tivermos esclarecimentos, partilhamos. Temos todo o gosto, aliás, é para isso. Aqueles, Por mim, estou cá para trabalhar. aqueles, Se quiserem almoçar. aquele 70% do valor do recebo, estamos a falar em valores, o recebo Valor bruto. bruto. Ok, Sim, sim. tá, obrigado. Nada, não. Mais questões? Epá, obrigada por me terem ouvido. Obrigada. Estou tão emocionada. Obrigada por terem ouvido este assunto. Pronto, qualquer coisa, a loja está disponível, ou se a Catarina quiser fazer uma intermediação, ou a Sandra, nós estamos disponíveis. Está bem? Obrigada, boa tarde.